Juízes capítulo 7, verso 20, e nós vamos ler todos a uma só voz. O povo de Israel está aqui no meio de uma guerra. Gideão está conduzindo o povo, e aqui chega o momento da virada, o momento da vitória, e o texto diz o seguinte, vamos ler todos juntos? Juízes 7, verso 20. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas, e na mão direita as trombetas, e tocavam, e exclamavam: espada pelo Senhor e por Gideão. Espada pelo Senhor e por Gideão. Uma das meninas lá de casa, não vou nem contar qual delas, teve uma lição de escola dominical sobre Gideão, e nós ficamos mais de semana tendo que ouvir pelo Senhor e por Gideão, com a trombetinha na mão e uma espadinha que a professora de escola dominical deu, e pelo Senhor e por Gideão. Mas foi muitos dias. Mas o ponto hoje não é exatamente esse. O ponto hoje é que eu gostaria de tratar do seguinte tema: a manifestação da graça na vida de Gideão. Gideão foi um juiz vitorioso em guerras, e tudo que ele fez foi baseado na graça do Senhor. Como viver, né? Como ser assim, como caminhar em dias difíceis, como passar por dias difíceis. A gente fica pensando nisso, né? Como passar por dias difíceis, porque a gente sempre conversa e a impressão que a gente tem é: vivemos dias profundamente difíceis, não é verdade? Os prognósticos desse mundo são ruins, mas eu particularmente gosto muito da história dos juízes, no sentido de que a história dos juízes nos lembra que quem está no controle da história é o Senhor, e Ele traz a vitória quando Ele bem quer. Hoje a gente às vezes fica ansioso, preocupado, meu Deus, dias difíceis, pessoas que perseguem a igreja, ideologias que perseguem a igreja. Não se preocupe com isso, o Senhor trará a vitória no tempo dele, do jeito dele, e agirá conforme Ele bem entender. Muitas vezes precisamos dessa sacudida mesmo. Lamentavelmente, é quando tomamos uma boa sacudida que vamos para o joelho, que buscamos o Senhor. É assim que Israel fazia, e é assim que o povo faz hoje. O povo de Israel estava sendo humilhado, ele estava sendo oprimido pelos midianitas. Todos os povos ao redor esperavam o momento em que Israel estava chegando o tempo da sua colheita. Eles vinham e destruíam tudo. Israel estava ficando muito enfraquecido. Havia uma perseguição de todos os povos da região a Israel. A história é cíclica nesse aspecto mesmo, né? Se repete. E eles vinham e tomavam todas as provisões de Israel. Não só os midianitas, mas os outros povos ao redor se aproveitavam também, vinham com seus animais, vinham em grande multidão. O texto diz que como gafanhotos. Aí eu sugiro que você volte à sua Bíblia, lá no capítulo 6, e o povo estava vivendo vida difícil, tanto que eles faziam fortalezas e habitações nas rochas, nas encostas, e Gideão mesmo estava malhando trigo no lagar. Ninguém malha trigo no lagar, mas eles tinham que malhar o trigo no lagar, escondido, para tentar salvar alguma coisa da produção, para que eles não ficassem desprovidos, para que eles não ficassem sem comida, para que não ficassem mais enfraquecidos ainda. Era um tempo muito difícil, um tempo de profunda perseguição. Aí o povo de Israel fez aquilo que nunca devia deixar de fazer, mas deixava: clamou ao Senhor. Eles abandonavam o Senhor, as dificuldades vinham, mas então eles clamaram ao Senhor. E Gideão é uma expressão da manifestação da graça do Senhor sobre o povo dele. Então, quando a gente começa a ler do verso 11 em diante do capítulo 6, nós vemos o chamamento de Gideão. E aqui nós precisamos entender uma coisa: o Deus que nos chama é o Deus que nos sustentará, e somos absolutamente dependentes da graça do Senhor. Gideão não estava pensando em fazer nada,
Gideão estava lá quietinho no canto dele, e ele não estava procurando ao Senhor. Não. Gideão não estava procurando ser líder de coisa alguma. Não. Gideão estava fazendo aquilo que seu pai tinha mandado fazer, estava cuidando daquilo que era necessário que fosse feito, e o Senhor se manifesta a Gideão. O Senhor é quem faz isso, Ele é quem vem. Diz o verso 11 que então veio o anjo do Senhor, e repare que anjo do Senhor aqui está com letra maiúscula. Quando o anjo do Senhor está com letra maiúscula, o anjo de Yahvé, o que é isso? Uma manifestação messiânica no Antigo Testamento. Isso é uma aparição do próprio Senhor Jesus no Antigo Testamento. Jesus vem ao encontro de Gideão, ainda que Gideão não sabia quem seria depois. Jesus vem ao encontro de Gideão, e Jesus é quem traz propósito novo à vida de Gideão. Jesus é quem encontra Gideão escondido dos inimigos, tentando de alguma maneira resolver o seu problema, mas Gideão não poderia fazê-lo sozinho, não. Então o Senhor vem ao encontro de Gideão. Isso é graça, e isso é a história de todo o crente sincero. Todo o crente sincero. Você precisa entender que a nossa vida é graça. Eu não estava procurando o Senhor quando Ele me alcançou. Na verdade, a gente recebe o Senhor Jesus, mas quando amadurece, vai descobrindo e vai vendo que todas as coisas convergiam para nos trazer de volta para o Senhor Jesus. Todas as coisas foram conspirando, era uma conspiração santa. Não existe coincidência, o que existe é convergência, mas esse é um sermão para um outro dia. Não existe coincidência. Deus faz todas as coisas convergirem para cumprir o propósito dele. Deus fez todas as coisas convergirem para cumprir o propósito na vida de Gideão, filho de Joás. Se pretendemos andar com o Senhor, precisamos admitir uma coisa: somos dependentes da graça dele. A primeira lição de uma vida debaixo da graça que a gente aprende com Gideão é exatamente isso. Somos totalmente dependentes da graça do Senhor. Se deixados a nossa vontade, nós não seguimos o Senhor. Se deixados a nossa vontade, nós não andamos com o Senhor. Se deixados a nossa própria escolha, nós não vamos fazer a escolha certa. Não há livre-arbítrio. Não há livre-arbítrio. Isso não existe. O único momento na história da humanidade em que houve um livre-arbítrio, nós vimos o que deu. O único momento em que o homem teve uma escolha plena, nós vimos no que deu. Esse momento foi um momento em Adão, que Deus disse: agora você pode escolher. Basicamente foi isso. Coma todas as árvores do jardim, todas. Nem a árvore da vida Deus vedou a ele. Só tinha uma que ele não podia comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que foi que Adão fez? Comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nem cogitou de comer da árvore da vida, mas comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso trouxe para nós o quê? Morte. O homem não tem livre-arbítrio, porque se o homem for deixado à sua vontade, o homem escolhe o errado. Mas eu não tenho escolha? Você tem. Você tem uma coisa chamada livre-agência. Já expliquei isso aqui nessa igreja. Venha nas escolas dominicais, nos estudos, porque a gente aprende muita coisa interessante. O que é a livre-agência? Eu tenho escolhas, mas as minhas escolhas não são capazes de frustrar os planos de Deus. Nunca. Deus vai fazer com que as coisas cheguem onde elas têm que chegar, e você não é capaz de frustrar os planos de Deus. Uma ilustração bíblica e uma ilustração que duas que eu usei aqui quando explicava a livre-agência. Deus havia determinado que o povo de Israel seria liberto do Egito, caminharia pelo deserto e chegaria no Egito, na terra prometida, perdão. Assim aconteceu? Assim aconteceu. O povo teve escolhas? Teve. As escolhas fizeram o povo rodar 40 anos no deserto. As más escolhas trouxeram praga sobre a vida do povo. As murmurações trouxeram juízo sobre a vida do povo. As escolhas do povo foram respeitadas, mas todo mundo chegou onde tinha que chegar. Um dia, conversando com uma pessoa,
E ele disse assim, é outro exemplo de livre agência. Ele falou, olha, se todos os meus dias estão determinados, e se todos eles vão terminar, Deus já sabe como é que vai terminar, então eu não preciso fazer regime, eu não preciso tomar remédio, eu não preciso fazer nada, porque eu vou morrer no dia que Deus diz que eu vou morrer, é verdade. Mas aí entra a livre agência. E a pergunta que eu tinha para ele foi a seguinte: como é que você quer chegar nesse dia? Porque Deus vai cumprir o propósito dele e nós vamos cumprir aquilo que Deus estabeleceu para nós. E talvez você morra daqui a 20 anos. Mas como é que você quer passar essa trajetória de 20 anos? Você quer passar com saúde, bem, com vigor? Ou você quer passar cheio de colesterol, triglicérides, diabetes, chegar lá cheio de complicações, inflamações e viver 20 anos desgraçados? Ou você quer viver bons 20 anos? Então, as minhas escolhas não frustram os planos de Deus, mas existe a livre agência, coisas que eu sofrerei, que não precisaria necessariamente sofrer, mas as minhas escolhas me levaram a isso. Mas nada disso frustra os planos de Deus. Não existe então livre arbítrio, existe uma livre agência, mas nós não frustramos os planos de Deus. Que bom que nós não frustramos os planos de Deus, porque se frustrássemos, todos nós estaríamos condenados ao inferno. Porque não venha me dizer que você escolheu Deus, que você estava muito preocupado com isso, porque antes do Espírito Santo vir sobre nós, e antes de acontecerem as circunstâncias que nos trouxeram para Deus, nós não considerávamos Deus. Seja honesto. Precisamos viver debaixo da graça do Senhor, confiados de que o Senhor é quem nos sustenta, confiados de que a nossa salvação não depende de nós, mas depende dele. As atitudes de um salvo, sim, dependem da gente. Tem que dar fruto de salvo, tem que viver como um salvo, mas a grande verdade é que somos resgatados pela livre graça dele. Ele vem ao nosso encontro. E tem mais uma outra coisa que a turma moderna, a igreja moderna muitas vezes não gosta de ouvir, mas precisa ouvir: você não é tão bonzinho que tenha atraído a graça de Deus, e nem tão malzinho que repila a graça de Deus. Ele te amou porque ele te amou. É uma decisão dele, ele me escolheu o que ele quis. Não havia nada bom em mim para que Deus me escolhesse. Ele simplesmente me escolheu por livre graça, porque ele quis. Eu tenho certeza que ele escolheu, porque o Santo Espírito testifica isso no meu coração, porque eu amo as Escrituras, porque amo fazer tudo isso que a gente faz para o nome de Jesus. Mas tem uma prova cabal: a minha vida mudou. A minha vida mudou, e a mudança de vida é uma prova cabal. Gideão nos ensina que Cristo vem ao nosso encontro quando nós sequer o estávamos procurando, e isso é graça. E se você confia nas suas obras para a salvação, mude o rumo desse negócio, porque nós não podemos nos salvar. Israel estava tentando se salvar desesperadamente, e o melhor que ele pôde fazer foi se esconder nos buracos. Mas quando o Senhor veio produzir libertação por graça do Senhor, porque o povo não estava fazendo nada que trouxesse o favor de Deus para eles, quando o Senhor vem com graça, aí há libertação. Aí há libertação. Não apresente suas obras diante do Senhor para a sua salvação, não, porque a Bíblia chama as nossas obras que a gente apresenta para a salvação de trapo de imundícia. Ele olha para aquilo e fala: são panos sujos que serão queimados. Mas, uma vez confiados na graça, com corações rendidos a Jesus, aí nós vamos fazer diferença. Por quê? Por causa da graça. Ela gerará em mim um coração tão agradecido que o que eu quero fazer é servir Jesus. Aprenda com Gideão. Aquilo que acontece na vida de Gideão acontece nas nossas vidas. O Senhor vem ao nosso encontro. E o anjo do Senhor apareceu a Gideão, trouxe um propósito à vida de Gideão, né? Gideão se sentiu pequeno quando o anjo chama. Veja o verso 13. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobrevêm todas essas coisas? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos nossos inimigos, dos medianitas. Então veio o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Deus está dizendo para ele: agora é a sua vez de ter experiência com a graça. Você conhece a história, que bom,
mas agora é a sua vez de ter experiência com a graça. Muitos podem ser filhos de crentes, criados na igreja, e têm ouvido as histórias de graça, de como o Senhor salvou um irmão, outro irmão, ou a mim, mas agora está na hora de você ter sua experiência de graça. É o que o Senhor está dizendo para Gideão. E uma vez postos diante da graça, uma vez alcançados pela graça, tem uma coisa que o Senhor requer de nós. O Senhor requer de nós que destruamos os altares de idolatria e que sirvamos só a Ele. Quando você parte do verso 25, nós ainda estamos no capítulo 6, Deus manda Gideão destruir o altar de Baal. Era o povo de Deus, e no meio do povo de Deus tinha um altar de um ídolo cruel, um ídolo demoníaco que era Baal. Então o Senhor vira para Gideão e diz: destrói, joga no chão. E Gideão destrói. Ele destrói, e ele edifica ao Senhor um altar, e ele oferece sacrifício ao Senhor. Queridos, Gideão se levanta de madrugada, derruba o altar de Baal, joga aquele troço tudo no chão, destrói, e agora ele levanta um altar ao Senhor, e ele passa a ser chamado de Jerubaal. Contenda Baal contra ele. Essa é a ideia. Mas repare a sequência das coisas. O Senhor chama Gideão, e agora ele diz assim: destrói o ídolo, o altar do ídolo. Quando somos alcançados pela graça do Senhor, para que a vitória do Senhor venha de fato sobre nós, precisamos derrubar os altares dos ídolos, como Gideão fez. O Senhor não aceita dividir sua aliança com ninguém. Esse é um dos motivos pelos quais, quando alguém não era um cristão, não era de uma igreja genuinamente cristã, evangélica, e quando ele vem para uma, nós o rebatizamos. É uma maneira de dizer o seguinte: nós estamos quebrando toda a aliança anterior que eu tenha feito, eu tenho feito em mim. Estamos renunciando a toda a idolatria e a todos os deuses que são ídolos, e estamos nos consagrando exclusivamente ao Senhor. É isso que o Senhor está requerendo de Israel, e ele usa Gideão para fazer isso. Quebra o altar de Baal, porque o meu povo é só meu. Quando estamos debaixo da graça, temos que entender uma coisa: nós só pertencemos a um, só pertencemos ao Deus verdadeiro, só pertencemos ao Deus triuno. Se você tentar dividir isso, você não está debaixo da graça. Altares de idolatria precisam ser quebrados, sobretudo no nosso coração. Calvino disse muito bem que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e Tim Keller vai desenvolver esse assunto dos ídolos do coração. Todos precisam ser quebrados. Seu ego, seu eu, sua arrogância, a imagem de repente supervalorizada que você tem de você mesmo, e eu também. Há outros ídolos, muitos outros, porque o conceito de idolatria transcende a questão de imagens. A idolatria é colocar no lugar de Deus qualquer outra coisa. Então muitas coisas podem ser seus ídolos. Hoje, então, muitos ídolos sutis e diferentes. O Senhor exige de nós que vivamos debaixo da graça e vivamos exclusivamente para Ele, porque Ele é o Deus verdadeiro. Porque aqui acontece uma coisa interessante. Aí a população vem contra Gideão, e Joás intervém e fala assim: qual é o problema? Não, o problema é que ele derrubou o altar de Baal. E então o pai de Gideão diz uma coisa interessante. Ele diz o seguinte: mas Baal não é Deus? Que Baal contenda com ele, que Baal resolva com Gideão. Ele não é Deus? Por que vocês estão tomando as dores de Deus? Deus não precisa que você tome as dores dele. Se Baal é Deus, ele contenda com Gideão. Daí veio o nome de Baal. E o que Baal fez com Gideão? Nada, porque ele é um ídolo. Porque um ídolo é algo oco, vazio, vão, e que não há conteúdo, é só uma imagem, só uma projeção da mente do homem. E Baal não fez nada com Gideão. Mas tem muitos ídolos que fazem coisas, fazem sobre aqueles que se colocam debaixo daquelas coisas, creem naquelas coisas e não estão guardados pelo Senhor. Porque aquele que está debaixo da aliança com o Deus verdadeiro, o inimigo das nossas almas não toca. E é isso que acontece com Gideão. Baal não poderia tocá-lo, porque Baal na verdade é só um demônio, porque ídolos na verdade são só demônios.
Mas se Baal fosse Deus, e esse argumento serve para o povo, então tá bom, que Baal contenda contra Gideão. E Baal não contendeu contra Gideão. Entenda isso, estamos debaixo da graça do Senhor e precisamos de uma aliança que é exclusiva com o Senhor. De uma certa maneira nós podemos dizer que o Senhor é um Deus ciumento, que não aceita dividir adoração com ninguém. E é correto, porque Ele não tem que dividir adoração com nenhum outro Deus, porque não há outros deuses. O que há são fraudes. Precisamos confiar na graça, nos entregar só ao Senhor, ter uma aliança exclusiva com o Senhor, porque só o Senhor é Deus. Ele vem ao nosso encontro, e agora não é justo que a gente vá ao encontro de outros falsos deuses. Não, Ele tem todo o direito de exigir exclusividade. Exclusividade. Depois vemos que Gideão separa um grande exército no capítulo 7, partindo do verso de número 1. E o Senhor Deus despacha a gente, manda embora. Tem um teste muito interessante ali, até que só vão guerrear quantos homens? 300. Isso não é o filme de Hollywood. Aquele 300 lá é cópia desse aqui, que é muito mais antigo do que aquele. Por que Deus deixa Gideão só com 300 homens? Para Gideão entender que nós vivemos debaixo da força do Senhor e do poder do Senhor. Queridos, nós não somos nada, nós não podemos nada, nós não fazemos nada. É o Senhor quem faz. Se não estivermos debaixo da graça dele, nada fazemos. Gideão tinha milhares de homens, o Senhor diz: tem gente demais, despacha os sem coragem, despacha os que têm medo, para eles não esmorecerem o coração do exército. Depois tem um teste no rio muito interessante, leva os homens para beber água. Os que enfiarem a cabeça na água ali e levarem e abaixarem a cabeça despreocupadamente, manda para casa, que não são vigilantes. Mas aqueles que pegarem água na mão, trouxerem até a boca e ficarem olhando, esses você traz, porque são homens vigilantes. Mas sobraram só 300. Por que só 300 diante de um exército enorme? Porque o Senhor é quem guerreia as nossas guerras. Não vencemos pela nossa força, não vencemos pelo nosso poder, mas se estamos debaixo da graça do Senhor, não precisamos ficar exauridos. O Senhor peleja por nós as nossas batalhas, e foi o que Ele fez aqui. Gideão venceu a guerra sem, na verdade, ter entrado em guerra a princípio. Havia uma estratégia de Deus. Então entenda, não é pela sua força. O cristão deve entender que ele é salvo pela graça e vive pela graça. O cristão deve entender que ele deve viver uma aliança exclusiva com o Senhor. E o cristão deve entender que nós não vivemos e não vencemos pela nossa força, mas é pela força e pelo poder do Senhor Jesus. É Ele quem vem ao nosso encontro. Ele espera uma aliança inquebrável e onde não há adultério. Nós só adoramos ao Senhor, não temos outros deuses, não adulteramos em adoração. E o Senhor é aquele que nos fortalece e nos dá a vitória. Gideão também aprende que deve viver debaixo da instrução do Senhor. É o Senhor quem dá estratégia a Gideão para a guerra. É o Senhor quem diz quantos homens tem que ir, e é o Senhor quem diz como agir. E tem uma estratégia muito interessante, porque Ele divide seus homens em 3 companhias. Então Ele pega 300 homens, divide em 3 companhias de 100. Dá para aqueles homens cântaros e trombetas e espadas, mas eles não tinham tantas assim, porque eles eram oprimidos por aquele povo. Então, quando aquele povo está reunido no arraial, Gideão sente uma insegurança. Ele desce até o arraial e ele vê 2 inimigos conversando, falando: olha, tive um sonho de um pão que rodava no acampamento e destruía tudo. E aquilo é Gideão. O inimigo já conhecia Gideão. Deus já tinha levado o nome de Gideão antes que Gideão chegasse. Agora, o que é engraçado disso é que Gideão tinha recém sido chamado, não vivia na guerra, mas seu nome já era conhecido ali. Isso trouxe fortalecimento para Gideão. E agora Deus dá uma estratégia. Cada um desses homens vai colocar uma tocha dentro de um cântaro e vai levar trombetas. E quando houver o comando, eles vão gritar: pelo Senhor e por Gideão, espada pelo Senhor e por Gideão. Vão quebrar os cântaros enquanto estão nas encostas ao redor do arraial do inimigo, e vão tocar a trombeta.
E isso gera um efeito muito interessante, porque de repente os inimigos acordam e vem luz por todos os lados e trombetas tocando. Eles não têm a noção de que são só 300, eles acham que são um monte. E eles se desesperam e há confusão no arraial e eles acabam se degladiando ali, e Israel pode entrar e ter vitória. De onde que vinha uma estratégia dessa? Do Senhor. Nunca se ouvira falar antes de uma estratégia de guerra tão interessante. Nunca se ouvira falar antes de tamanha vitória, com tão pouca gente, tão pouco recurso, e com uma estratégia tão engenhosa, porque quem nos instrui é o Senhor. Aquele que vive debaixo da graça, vive debaixo da instrução do Senhor. Então entenda e aprenda com Gideão, que nós somos alcançados pela graça, salvos pela graça de Jesus. Aceite isso dentro do seu coração, se entregue e entenda isso. O Senhor espera e Ele, na verdade, requer que vivamos uma aliança de exclusividade com Ele. Nós não dividimos adoração com nenhum outro Deus, não fazemos de nada nossos deuses, e precisamos quebrar todo o altar de idolatria que tem no nosso coração, na nossa vida. Precisamos. E entenda que é o Senhor quem luta as nossas vitórias, é Ele quem nos dá toda a estratégia que precisamos. Mas há um segredo aqui, uma prioridade. O texto diz: espada por Gideão e pelo Senhor, não é isso? Não é assim que o texto diz? Gritem, espada por Gideão e pelo Senhor. Não, espada pelo Senhor e por Gideão. A prioridade sempre será o Senhor. Um crente deve entender que deve viver uma vida de prioridade para com o Senhor. A história de Gideão é linda, de como ele foi vitorioso, de como ele ajuntou o seu povo, inclusive aplacando a ira de Efraim. Lamentavelmente, o fim não é o que nós gostaríamos de ver, mas o fim, ele é um aviso para nós. Gideão se recusa a governar o povo, partindo do verso número 22. E ele faz uma história sacerdotal, e ele pensa assim: eu já fiz o que tinha que fazer, está na hora de eu me aposentar. E aí ele faz uma história sacerdotal, isso leva o povo à idolatria, ele arruma um monte de filhos, 70, porque ele tinha um monte de mulheres. E o fim de Gideão não foi tão maravilhoso quanto toda a sua vida. Por quê? Porque Gideão deveria ter governado. Deus levantou Gideão como um juiz, para que Gideão libertasse o povo. E agora o próprio povo clamou: Gideão, nós vimos Deus agir na sua vida, governa sobre nós. E ele não o quis. Aqui nós temos um ensinamento muito interessante. A vida cristã não tem fim aqui nessa terra. Não há aposentadoria na vida cristã. E nossos ministérios jamais cessam. Talvez precisemos mudar, e talvez Deus nos mude de ministério no correr dos anos. De guerreiro, Gideão ia se tornar um estadista, um governante, que certamente teria que guerrear algumas vezes. Mas ele não entendeu, e ele simplesmente deixou de fazer aquilo que Deus o havia mandado fazer. Então o fim da sua história não é tão bonito assim. Mas ele está registrado aqui para que o nosso fim de história seja diferente. O nosso ministério pode mudar, o trabalho que Deus tem para nós pode ser mudado no correr do tempo, mas a nossa história não acaba aqui. A nossa história não tem uma aposentadoria da fé. Não, agora eu vou me aposentar porque eu já... Não. Eu pastorei um homem assim, chegou no dia da vida dele e falou assim: agora eu vou me aposentar das coisas da igreja, porque eu estou cansado, porque eu não quero mais fazer nada, agora eu posso descansar, que eu acho que eu já servi o que chega. Nós nunca serviremos o que chega. Nunca. Deus muda nossos ministérios. Ao longo da vida, eu fui professor de escola dominical, trabalhei com crianças, agora voltei a trabalhar, né? Na verdade, o ministério com crianças nunca acabou. Eu só não posso exercê-lo com tanta intensidade. Fui diácono, depois seminarista e por fim no ministério, e no fim do ano agora serão 25 anos de ordenação ao ministério. E daqui a um tempo, e esse ministério foi mudando também, de acordo com a necessidade e com o que o Senhor queria. E quando eu estiver mais velho, eu não vou deixar de ter um ministério. Talvez eu tenha um ministério diferente. Como eu não posso mais rodar, como eu não terei mais tanta vitalidade, talvez não,
Talvez tenha, quem sabe. Então, o Senhor me dará alguma outra coisa para eu fazer. E a grande pergunta que a gente tem que fazer é: o que mais agora, Senhor? O que mais o Senhor quer para mim agora? Porque uma vida cristã que não tem trabalho é uma vida cristã que vai perdendo o propósito. Por que muita gente às vezes vai desanimando na igreja, vai perdendo o propósito? Porque ele não trabalha. Ele não pergunta para Deus: onde o Senhor quer me encaixar, Senhor? Onde o Senhor quer me levar, Senhor? Onde o Senhor quer me pôr? Onde o Senhor quer me usar? Ele fica aborrecido por pouca coisa. Eu ouvi um pregador uma vez dizer que alguns crentes, a maioria deles, são muito engraçados. Na igreja tem couro de pelica, qualquer esfoladinho. E no mundo, lá no trabalho dele, onde ele ganha dinheiro, lá ele tem couro de jacaré. Lá você pode bater com força que não racha de jeito nenhum. É falta de propósito, falta de se deleitar na graça. Um crente que se deleita na graça, ele vai trabalhar até o último dia da sua vida, fazendo aquilo que ele tem condição de fazer. Um servo do Senhor faz assim. Então entenda. Um servo do Senhor, a exemplo de Gideão, sabe que foi resgatado pela graça. Não tem mérito nenhum, mas vive com alegria, porque fomos resgatados pela graça. A graça do Senhor. Então entenda que uma vez resgatados, nós não queremos mais servir a ninguém mais que não seja o Senhor. Queremos adorar o Senhor, queremos viver o Senhor. Vamos quebrar todo o altar agora, todo ele. Então entenda que um crente vive debaixo da orientação do Senhor, sabendo que é guardado pelo Senhor. Entenda que você depende do Senhor. As nossas lutas são vencidas por causa do Senhor, e você está guardado, e eu também. E entenda que a prioridade é o Senhor. Quantas vezes o Senhor não é a prioridade? E não termine como Gideão. Caminhe até o último dia da sua vida. Caminhe com Cristo até o último dia da sua vida, sempre se perguntando: o que agora, Senhor? Como que o Senhor quer me usar nessa igreja? Como que o Senhor quer me usar nesse trabalho que o Senhor colocou? Como que o Senhor quer me usar na vida das pessoas que estão ao meu redor? O que mais o Senhor quer agora, Senhor? O que mais o Senhor quer agora, Senhor? O que mais? É a grande pergunta. Terminou uma obra, o que mais agora, Senhor? O que mais agora, Senhor? Vive uma vida com um propósito bem específico: viver para a glória do Senhor. Nós vivemos tempos difíceis, a exemplo do tempo que Gideão vivia. Não, talvez muito menos difíceis, certamente menos difíceis do que o tempo que Gideão vivia, mas para nós parece pesado. Mas é possível que vençamos esse tempo e que vivamos uma vida que vale a pena ser vivida, sem crises do tipo: ai, o que eu estou fazendo aqui? Acho que não sei o que, preciso morrer. Não! As lições da graça de Deus precisam ficar no nosso coração. E entenda: aquele que creu em Cristo Jesus é alvo da graça do Senhor. E se você, não tem um compromisso com Cristo, nunca se derramou diante de Cristo, se você está ouvindo essas coisas pela primeira vez, mas o Espírito Santo incomoda seu coração, você está ouvindo e falando: é isso, estou entendendo. Isso é graça do Senhor. É assim que nós somos alcançados. O Espírito vem ao nosso encontro e abre a nossa mente. E normalmente é assim, ouvindo a palavra, porque o apóstolo Paulo diz que a fé vem pela pregação da palavra. E talvez o Senhor esteja te alcançando nesta noite, porque é Ele quem faz, é Ele quem vem ao nosso encontro. E então é tempo de abrir seu coração para Ele. Eu sei de mim que eu tinha uma vida absolutamente sem propósito, e Deus usou um acidente de carro e um acampamento para me trazer para junto dele. É uma história interessante, para um outro dia também, mas que mostra o seguinte: Deus tem suas maneiras maravilhosas, mas a pregação é imprescindível. Ele começou a me tocar no desafio de um irmão lá na escola, que me chamou para um acampamento que eu não estava nem um pouco a fim de ir, porque eu tinha muita reserva quanto a protestantes, né, que é assim que se chamava na minha cidade, os protestantes. Naquela época eu achava que era um demérito, hoje eu entendo que é uma honra ser chamado de protestante.
E ele me desafiou e nós fomos para esse acampamento. E na ida para o acampamento, o carro capotou onde nós estávamos, ninguém de nós se machucou. Fomos mesmo assim para o acampamento. E ainda que Deus tenha trabalhado na minha vida, naquela noite inteira, foi na pregação que a fé de fato se manifestou. Na pregação, na primeira palestra, no primeiro dia de acampamento, pela manhã. Então a palavra, ela é imprescindível para abrir a mente, seu entendimento, seu coração. Mas se o Senhor está te chamando, deleite-se na graça do Senhor. Abre seu coração e diz: Senhor, eu quero muito ser alvo dessa tua graça. Eu quero ser alvo dessa graça salvadora. Eu quero ser alvo desse mover especial do Senhor que me dá certeza de salvação. E se você já foi alcançado por essa graça, mas ainda mantém em sua vida, em seu coração, ídolos que tentam competir com o Senhor, quebre-os. Quebre os ídolos do seu coração. Destrua os altares de idolatria que estão no seu coração. Rasgar figuras ou quebrar imagens, isso é fácil. Difícil é quebrar os ídolos aqui dentro. Os que ficam aqui dentro são os piores. Quebre-os, diga: Senhor, pode quebrar, pode moer, pode fazer virar farelo. Porque é isso que ídolos são. E entenda que é Deus quem dá estratégias, que vencemos na força dele. Está doendo? Conte para o Senhor. Está pesado? Conte para o Senhor. As lutas estão difíceis? Entregue-as na mão do Senhor, no altar do Senhor, porque é o único altar que tem agora, porque os outros nós quebramos em nome de Jesus. Derrame diante do Senhor sua dor, sua queixa, o que quer que seja, porque não vencemos pelo nosso poder, vencemos na força do Senhor. É pelo Senhor. E não pare nunca mais. Nunca mais pare na vida cristã. Nunca mais pare de servir a Deus. Para que tenhamos um fim de história muito diferente do de Gideão. Não se renda aos desejos do seu coração. Coração enganoso. A Bíblia diz que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Não enfie na sua cabeça essa filosofia que tem sido plantada por aí pelas séries, pelos discursos que as pessoas fazem, de que siga o seu coração. Não siga o seu coração. O nosso coração pende para a corrupção. O nosso coração é enganoso. A gente se engana às vezes, porque a gente quer alguma coisa, a gente quer que o coração diga o que a gente quer ouvir. Mas você precisa ouvir a verdade que o Senhor tem para nos dizer. Então não pare. Ande com o Senhor, viva com o Senhor, sirva o Senhor, para que a sua história termine vitoriosa. Gideão teve uma história vitoriosa. Podia ter terminado com vitória, mas ele sucumbiu às vontades pessoais. E não é a nossa vontade que tem que ser feita, é a do Senhor. Não sucumba como Gideão sucumbiu, cedendo a vontades pessoais e caprichos pecaminosos do nosso coração. Trabalhe para o Senhor. Faça o que Ele espera que você faça, o que Ele manda você fazer. Peça as estratégias do Senhor. Ele guerreia na nossa frente, vai à nossa frente. Vive uma vida debaixo da graça. O convite dessa noite é esse. Vive uma vida debaixo da graça, como Gideão foi convidado a viver, e ele viveu por um bom tempo, alcançando vitórias. E nós podemos viver isso do resto da vida, até que adentremos os portais da eternidade. Aí vai ser muito melhor. Eu te convido a fechar seus olhos. Eu te convido a orar sobre isso. O Espírito Santo de Deus age no nosso meio. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3, o Senhor estará reunido. Nós somos mais que 2 ou 3, e muito mais. A Bíblia também diz que o Senhor habita no meio dos louvores, e nós somos o povo que louva o Senhor e louvamos. E Ele está presente aqui dessa maneira especial que só Ele é capaz de fazer. E eu te convido a se analisar e a viver uma vida debaixo da graça. Clamar ao Senhor. Talvez você não tenha provado da graça. Peça: Senhor, vem com graça sobre mim, tem misericórdia de mim. E se você ouve tudo isso
e o seu coração está ardendo, eu volto a repetir o que eu disse lá atrás. É o Senhor. É o Senhor manifestando graça na sua vida. Renda-se. Diga a Ele: Senhor, sou teu. Estou aqui. Me usa como o Senhor usou Gideão. Me usa como o Senhor quiser. Eu quero orar por você. Pai, ministra os corações que ainda não conheceram a tua graça. Oh, Senhor, possam te conhecer nessa noite, ser tocados pela tua palavra, incomodados durante toda essa noite, desejosos de conhecer mais do Senhor. Em nome de Jesus, visita essas vidas. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você, que talvez até já tenha conhecido, tenha compreensão da graça, mas ainda tenha ídolos que precisam ser quebrados. Muitas coisas podem ser nossos ídolos: nosso eu, nossas posses, nossos bens, dinheiro, carreira, família, filho, cônjuge, algum pertence específico. E sim, sem excluir imagens e coisas desse tipo, mas muitas coisas podem ser nossos ídolos. Até uma denominação pode ser seu ídolo. Tem gente que briga mais pela sua denominação do que pelo próprio Senhor Jesus. É mais zeloso da sua denominação. Não é ruim, não é errado ter zelo da sua denominação, mas tem gente que coloca a denominação antes do que Jesus. Talvez haja ídolos precisando ser quebrados aqui nessa noite. Altares de idolatria tendo que ser derrubados, consumidos. E é uma questão muito íntima, mas eu quero orar. Senhor, se há pessoas que precisam criar coragem para quebrar seus ídolos, que eles quebrem e joguem fora, porque Deus é só o Senhor. Se há altares de idolatria que precisam ser derrubados, que eles sejam. Quebra altares de idolatria que porventura estejam em nossos corações. Abre nossos olhos para que só reste o Senhor para a nossa adoração. Visita, Pai, o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E talvez você não esteja buscando estratégias do Senhor. Talvez você não esteja buscando respostas do Senhor. E esteja rejeitando a obra que o Senhor tem para você, como Gideão rejeitou depois de ter feito uma grande obra. Eu também quero orar por você, meu querido, e que o Espírito Santo toque o seu coração. Pai, visita o teu povo, dá-nos instrução, estratégia, visão, e que possamos abraçar com carinho toda a obra que o Senhor tem para nós. Que cada crente encontre o seu dom, o seu lugar no corpo de Cristo e exerça. Derrama graça sobre nós, Senhor, dessa maneira especial, que só o Senhor é capaz de fazer. Nós oramos, entregando a vida do teu povo nas tuas mãos, Jesus. Amém.